Eu me lembrarei daquele dia para sempre. Acordei com o som dos passarinhos do lado de fora, e por um breve instante, senti paz. Meu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava radiante. Ele vinha contando os dias para o casamento da minha sobrinha, Beatriz, como se fosse o evento mais importante do ano. Para ele, não era apenas uma festa, era uma oportunidade de estar entre pessoas, sorrir, usar sua roupa favorita e se sentir parte de algo bonito. Lucas é autista. Ele vê o mundo de uma forma que poucos conseguem entender, ou sequer tentam. Cada detalhe, cada cor, cada gesto tem um significado profundo para ele. Então, enquanto ele experimentava a terceira combinação de camisa e calça na frente do espelho, com uma concentração quase artística, eu o observava com um orgulho que não cabia em mim. Papai, essa está boa? Ele perguntou, tocando. Nos botões da camisa azul, a preferida. Está perfeita, filho. Você está lindo, respondi, sentindo o coração se aquecer. Ele sorriu. E quando Lucas sorri, o mundo parece mais leve. Passamos a manhã rindo, nos arrumando, ensaiando as palavras que ele queria dizer para a noiva. Ele repetia. Parabéns, Beatriz. Estou muito feliz por você. A fala saía pausada, mas cheia de sentimento. Eu sabia o quanto aquilo era difícil para ele, e o quanto ele queria acertar. Chegamos ao local do casamento com certa antecedência. Era uma cerimônia ao ar livre, em um espaço lindo, com flores brancas decorando o caminho e uma música suave tocando ao fundo. Tudo parecia perfeito. Lucas apertava minha mão com força, mas com empolgação. Ele olhava em volta com aqueles olhos grandes e atentos, absorvendo cada detalhe. Então Beatriz apareceu. Ela estava linda, confesso. O vestido branco longo, o cabelo preso com pequenas flores. Ela parecia ter saído de uma revista de noivas. Quando nos viu, seu sorriso congelou. Ficou estática por um segundo. E então, diante de todos, ela gritou. O que ele está fazendo aqui? O silêncio caiu como uma tempestade. Lucas se encolheu ao meu lado. Eu o puxei para perto, instintivamente. Tentei entender o que estava acontecendo, mas não consegui reagir a tempo. Beatriz vinha até nós, visivelmente alterada, o dedo apontado como uma acusação. Eu disse que não queria ele aqui. Eu deixei claro. Meu corpo ficou paralisado. O coração começou a bater rápido. Ao redor, rostos viravam-se na nossa direção. Murmúrios, olhares. E meu filho, que até segundos antes sorria, agora olhava para o chão, em silêncio, respirando fundo do jeito que faz quando está tentando não chorar. Ele não vai entender nada disso. Vai atrapalhar tudo. Ela continuou. Beatriz, por favor. Tentei falar, mas minha voz saía fraca, como se eu estivesse em um pesadelo. Você não entende? Eu quero um dia perfeito. Não quero isso. Ela não disse autista. Ela disse isso. Como se meu filho fosse um erro, uma mancha. Segurei Lucas com mais força. Ele não chorou, mas sua respiração estava irregular, os olhos marejados. Eu me abaixei até ficar na altura dele. Está tudo bem, filho. Você não fez nada errado. Você está incrível. Eu estou muito orgulhoso de você. Ele não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, ainda sem conseguir olhar nos meus olhos. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Senti vergonha, raiva, dor, tudo ao mesmo tempo. Mas, acima de tudo, senti uma impotência devastadora. Levei Lucas até o carro, tentando manter a calma. No caminho, ele segurou minha mão e disse baixinho. Eu estraguei o casamento dela. Minha garganta travou. Era como se o ar tivesse sido arrancado do meu peito. Não, filho. Você não estragou nada. Algumas pessoas só não entendem o quão especial você é. Mas isso não é culpa sua. Ele ficou quieto. E eu chorei. Não na frente dele, mas depois, com a cabeça apoiada no volante, sentindo a injustiça daquele momento pesar sobre mim. Aquele dia, que deveria ser uma celebração de amor, virou um lembrete cruel de como o preconceito ainda está presente, até mesmo dentro da própria família. Eu queria protegê-lo de tudo. Do mundo. Das palavras. Dos olhares. Mas naquele momento, percebi que por mais que eu me esforçasse, não conseguiria blindá-lo de tudo. Mas jurei, ali mesmo, que faria o impossível para que ele nunca mais se sentisse tão pequeno por ser quem é. E essa promessa seria o começo de uma longa luta. Depois do casamento, pensei que o pior já tinha passado. Achei que aquela humilhação pública, aquele momento brutal em que Beatriz expôs meu filho, como se ele fosse um problema a ser escondido, seria apenas um triste episódio para esquecer. Engano meu. Alguns dias depois, começaram os sussurros. Primeiro, uma tia distante me ligou com a voz hesitante. Você está bem, querido? Ouvi umas coisas. Sobre o Lucas. Que tipo de coisas? Perguntei, já sentindo o nó no estômago apertar. Que ele é difícil. Que você está tendo problemas para cuidar dele. Que talvez ele precise de ajuda mais profissional. Desliguei. O telefone em choque. Aquilo não fazia sentido. Lucas estava indo bem.
Tínhamos nossos desafios, claro. Qualquer pai de uma criança autista sabe que há dias em que o mundo parece querer engolir tudo. Mas eu era um pai presente, cuidadoso, lutava por ele todos os dias. Comecei a perceber que aquilo não era um mal-entendido. Era uma campanha, e o rosto por trás dessa campanha era familiar. Beatriz. Ela falava com parentes, amigos em comum, inventava histórias. Dizia que eu deixava Lucas sozinho por horas, que ele tinha surtos violentos, que eu recusava ajuda médica. A mentira que mais me devastou foi a de que eu o medicava por conta própria, como se eu fosse algum tipo de criminoso abusando do meu próprio filho. Comecei a notar olhares estranhos no mercado, comentários disfarçados de preocupação, nos grupos da família. E então, um dia, um envelope chegou à minha porta. Uma carta da CPS, o Serviço de Proteção à Criança. Alguém havia feito uma denúncia anônima de maus-tratos. Meu sangue gelou. Liguei imediatamente para o número X. No papel, eles confirmaram que a denúncia havia sido feita, que fariam uma visita. Eu sabia que não tinha nada a esconder. Mas o medo era real. Eu já tinha ouvido histórias de pais bons sendo separados de seus filhos por mal-entendidos, por burocracias frias, por falsas acusações. Naquela noite, Lucas percebeu que algo estava errado. Ele é sensível, percebe meu humor como se tivesse um radar emocional. Papai, você tá triste? Não, filho. Só cansado. Ele veio até mim, colocou a mãozinha no meu rosto e me deu um beijo. Foi nesse instante que decidi que não ia mais apenas me defender. Eu ia lutar. Contratei uma advogada, a doutora Sofia, recomendada por um grupo de apoio a pais de crianças com deficiência. Quando a conheci, ela me olhou nos olhos e disse: "Você não está sozinho. Vamos provar que essa denúncia é falsa." Começamos a reunir provas, relatórios médicos, vídeos caseiros mostrando nossas rotinas, atividades na escola, depoimentos de terapeutas. A escola de Lucas enviou uma carta assinada pela coordenadora pedagógica, confirmando que ele era bem cuidado, acompanhado e amado. Mas enquanto nos preparávamos, Beatriz seguia com suas mentiras. Chegou ao cúmulo de mandar mensagens para vizinhos, sugerindo que eu tinha problemas mentais e que Lucas estaria em risco comigo. Ela queria me destruir. Queria que o mundo acreditasse que eu não era capaz de cuidar do meu próprio filho. E eu me perguntava, todas as noites, por quê? Por que tanto ódio? O que havia dentro dela que justificava essa obsessão em machucar uma criança inocente? Será que naquele casamento, ela só mostrou quem sempre foi e eu é que nunca tinha enxergado? A visita da CPS aconteceu numa terça-feira, à tarde. 2 assistentes sociais vieram até nossa casa. Lucas estava brincando com blocos no chão da sala. Quando elas chegaram, ele se levantou, olhou nos olhos delas e disse: "Eu gosto do meu papai. Ele cuida de mim." Eu tive que me segurar para não chorar ali mesmo. Elas fizeram perguntas, examinaram o ambiente, falaram com Lucas, comigo, observaram nossa dinâmica. Quando foram embora, uma delas disse em voz baixa: "Você está fazendo um ótimo trabalho, senhor. Não se preocupe." Mas eu me preocupava, porque mesmo quando a verdade começava a emergir, as mentiras já tinham feito estrago. Amigos se afastaram, familiares passaram a me evitar. E Lucas, mesmo sem entender tudo, sentia o peso daquele julgamento invisível. Sua confiança estava diferente, mais cautelosa, mais silenciosa. Naquela noite, sentei com ele na cama. Ele olhou para mim com os olhos atentos e disse: "Eu sou um problema?" Meu coração se partiu. "Não, filho. Você é um presente, um dos maiores da minha vida. E não importa o que digam, eu sempre vou estar com você." Ele sorriu, como se precisasse dessa certeza. E eu entendi, ali, que nossa história ainda estava apenas começando. Que Beatriz podia ter começado essa guerra, mas eu é que ia decidir como ela terminaria. E eu já sabia, ela terminaria com a verdade. Eu sempre achei que ser pai era um ato de amor. Nunca imaginei que, um dia, seria também um ato de resistência. Depois da visita da CPS, eu sabia que a luta não tinha acabado. Pelo contrário, ela estava só começando. Beatriz não tinha se arrependido, nem recuado. Ao perceber que sua primeira denúncia não surtira o efeito esperado, ela intensificou sua campanha de difamação. Era como se, ao ver que eu sobrevivera ao ataque inicial, ela decidisse que precisava ir ainda mais fundo para destruir tudo o que eu era, e tudo o que Lucas significava para mim. Ela começou a publicar indiretas nas redes sociais, postagens que não citavam nossos nomes, mas eram carregadas de malícia. Há pais que usam os filhos como escudo para esconder sua incapacidade. Crianças especiais merecem cuidados de profissionais, não de pais instáveis. Amigos em comum começaram a me enviar capturas de tela. Alguns, em silêncio, deixaram de me seguir. Outros, mais corajosos, me procuraram dizendo que estavam confusos. "O que está acontecendo?" perguntavam. Eu tentava explicar, mas era como gritar debaixo d'água. Ninguém queria se envolver de verdade. Enquanto isso, Lucas seguia com sua inocência intacta,
pelo menos na superfície. Ele continuava desenhando foguetes e construindo castelos, com seus blocos. Mas eu percebia o silêncio mais longo ao acordar. A tensão nos ombros quando estávamos em público. Ele não sabia nomear, mas sentia. Foi nessa fase que a doutora Sofia se tornou mais do que uma advogada. Ela virou um pilar. Sentávamos juntos toda semana, ela com sua calma cirúrgica e sua pasta cheia de papéis, e eu com minhas olheiras e coração na mão. Precisamos provar padrão, ela disse uma tarde. Um histórico de falsidade, de perseguição. Isso vai ser chave no tribunal. E vamos começar pelos registros médicos e escolares. Ela estava certa. Eu nunca deixei de levar Lucas aos seus terapeutas. Tínhamos uma rotina estruturada. Fonoaudióloga, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico. Cada profissional forneceu relatórios detalhados, atestando não apenas o desenvolvimento de Lucas, mas também meu envolvimento constante. Tínhamos álbuns de fotos, vídeos, bilhetes de professores. Tudo isso se transformou em prova. Mas mesmo assim, era cansativo, exaustivo. Eu ia dormir tarde revisando documentos, acordava cedo para cuidar de Lucas, tentava manter a casa em ordem e ainda precisava lidar com o julgamento invisível da sociedade. Ninguém nunca nos disse isso quando nos tornamos pais, que, em certos momentos, proteger nossos filhos significaria também nos proteger do mundo. Numa das audiências preliminares, Beatriz apareceu com um sorriso irônico no rosto, vestida como se fosse a vítima da história. Chegou a me cumprimentar com boa sorte, como se estivesse jogando um jogo sujo e tivesse certeza da vitória. Mas ali, naquela sala fria de tribunal, algo mudou em mim. Eu não estava mais com medo. Estava firme, porque mesmo diante do caos, eu tinha a verdade ao meu lado. E a verdade tem peso. Lucas me esperava do lado de fora com minha irmã, que tinha vindo me apoiar. Quando saí, ele me viu, abriu os braços e correu até mim. Deu, certo, papai. Ainda não acabou, filho, mas estamos vencendo, um passo de cada vez. Ele me abraçou forte. E foi nesse abraço que eu encontrei forças para continuar. Nos dias seguintes, Beatriz tentou mais uma cartada suja. Disse à CPS que eu estava medicando Lucas desnecessariamente. Essa acusação me revoltou de forma profunda. Era uma mentira. Tão cruel, tão perigosa, que poderia facilmente virar um novo pesadelo. Mas felizmente, tínhamos os laudos médicos, as receitas assinadas, os registros das consultas. A doutora Sofia apresentou tudo. E os investigadores logo perceberam que não havia base alguma para a denúncia. Aquela acusação foi um tiro no pé. Pela primeira vez, a CPS começou a enxergar Beatriz com desconfiança. O que antes era uma investigação cautelosa se transformou numa apuração contra ela. As peças começavam a se mover. E pela primeira vez em meses, senti que a justiça estava abrindo os olhos. Mas nada disso apagava as marcas. Eu estava esgotado. Lucas, embora sorrisse, já não era o mesmo menino de antes. Tinha medo de novos lugares, evitava festas. Quando ouvia alguém falar alto, se encolhia. A infância dele estava sendo contaminada pelo veneno de um adulto que escolheu a maldade como arma. Numa noite, sentei na varanda e chorei. Chorei por mim, por ele, pela nossa história que estava sendo escrita com dor. Mas depois enxuguei o rosto, entrei e fui até o quarto dele. Ele dormia com um boneco na mão e a testa suada. Aproximei-me, beijei sua testa e sussurrei. Prometo, filho, eu vou vencer isso por nós, porque ninguém vai te tirar de mim. Ninguém vai apagar quem você é e quem nós somos. A luta não tinha acabado, mas eu já sabia. Estava mais forte do que nunca. A verdade é uma coisa estranha. Às vezes ela caminha devagar, tropeça, se esconde atrás de silêncios e medos. Mas quando decide se revelar, não há mentira que a contenha. Depois da última acusação, de que eu estaria medicando Lucas, sem necessidade, eu percebi que Beatriz havia cruzado todos os limites. Aquilo não era mais apenas uma guerra familiar. Era uma tentativa sistemática de destruir a minha reputação, de machucar meu filho e, acima de tudo, de nos separar. E isso eu jamais permitiria. A doutora Sofia, sempre com sua serenidade firme, me olhou nos olhos no nosso próximo encontro e disse: chegou a hora de virar o jogo. Ela montou um dossiê completo. Cada denúncia feita por Beatriz estava registrada, junto com os resultados de cada investigação, todas arquivadas por falta de provas. Cada consulta médica de Lucas, cada laudo, cada receita, tudo documentado. Incluímos ainda os depoimentos dos terapeutas, professores e até vizinhos que acompanhavam a nossa rotina. O mais difícil, no entanto, foi reviver tudo aquilo, folhear os papéis com os registros da dor. Lembrar dos dias em que Lucas chorava sem entender o que estava acontecendo, das noites que passei em claro, olhando para ele dormindo e rezando para que o mundo fosse um lugar mais justo. Mas reviver também me deu força. A ferida, ao ser exposta, cicatrizava com mais firmeza. A audiência principal foi marcada para uma manhã fria de outono. Cheguei ao tribunal com Lucas nos pensamentos e um aperto no peito. Vesti minha melhor roupa, não por vaidade, mas por
Respeito a mim mesmo e aquele momento. Eu estava ali para defender a verdade. Para defender meu filho. Beatriz entrou na sala com a mesma postura arrogante de sempre. Sorria. Sim, sorria. Como se tudo aquilo fosse um teatro e ela estivesse no papel principal. Mas aquele dia, ela não controlava o roteiro. Era a verdade quem conduzia a cena. A doutora Sofia apresentou o material com precisão cirúrgica. Cada acusação desmontada com fatos. Cada mentira exposta com documentos. E para completar, pedimos que uma das terapeutas de Lucas depusesse. Ela falou com carinho, com firmeza, descrevendo o quanto eu era presente, dedicado, cuidadoso. Quando terminou, o juiz olhou para mim por alguns segundos. E nesse olhar, havia algo diferente. Pela primeira vez, senti que alguém realmente me enxergava. Então, algo inesperado aconteceu. Uma assistente social da CPS pediu a palavra. Ela, que havia acompanhado o caso desde o início, declarou que após reavaliar todas as denúncias e entrevistar diversas pessoas envolvidas, haviam chegado à conclusão de que Beatriz estava manipulando o sistema. Disse, em alto e bom som, que Lucas estava em um ambiente seguro, saudável e amoroso e que não havia nenhuma evidência de negligência ou abuso. A sala ficou em silêncio. Beatriz tentou argumentar, disse que era mal compreendida, que só queria o bem de Lucas, que estava preocupada, mas sua máscara já havia caído. Ninguém acreditava mais. Na saída, não trocamos palavras. Ela passou por mim sem olhar. Pela primeira vez, Beatriz estava calada. E naquela ausência de voz, havia derrota. Do lado de fora, respirei fundo. O ar parecia mais leve. Peguei o celular e liguei para minha irmã. Terminou? Falei. Eles disseram que está tudo bem, que a Beatriz, que ela foi desmascarada. Você venceu, irmão. Nós vencemos. Lucas estava com ela. Quando ouvi sua voz ao fundo dizendo papai, meus olhos se encheram de lágrimas. Aquele som, simples e puro, era a maior recompensa que eu podia receber. Naquela noite voltamos para casa. Lucas me esperava na porta, com um sorriso que derretia qualquer dor. Ele correu até mim, me abraçou forte e disse: Papai, agora a gente está livre? Estamos, filho. Agora estamos livres. Fizemos pipoca, assistimos ao seu filme favorito e pela primeira vez em meses senti paz. A paz verdadeira, aquela que vem quando a tempestade passa e o céu se abre, mesmo que ainda existam nuvens à vista. A verdade não apenas me libertou, ela devolveu a nós dois o que tínhamos de mais precioso: a dignidade, a segurança, a confiança de que, por mais difícil que fosse o caminho, lutar valia a pena. E naquele silêncio da noite, com Lucas dormindo ao meu lado, sussurrei para mim mesmo: eu nunca vou deixar de te proteger. Nunca. A verdade havia finalmente vencido, mas ao contrário do que eu imaginava, isso não significava que tudo estava resolvido. Beatriz, mesmo exposta, não recuou de imediato. Ela se tornou mais sutil, mais silenciosa, e talvez por isso, ainda mais perigosa. As palavras maldosas continuavam circulando em reuniões familiares, sorrisos falsos se tornavam cada vez mais evidentes, e a sensação de desconfiança pairava no ar como uma névoa. Foi aí que percebi. Não bastava provar minha inocência nos tribunais. Eu precisava fazer a verdade ecoar dentro da minha própria família. A ideia de uma reunião familiar surgiu numa noite comum, enquanto eu observava Lucas brincar com seus carrinhos no tapete da sala. Ele fazia barulhos de motor, falava com os bonequinhos e sorria sozinho. A inocência dele me inspirava. Eu sabia que, se quisesse realmente garantir a paz dele, precisava resolver os conflitos que ainda restavam. Vou reunir todo mundo, disse a minha irmã ao telefone. Precisamos conversar de frente, com sinceridade, sem máscaras. Ela hesitou. Sabia que seria arriscado, mas também sabia que era necessário. Marcamos a reunião na casa dos meus pais, o lugar onde cresci, onde ríamos nas noites de Natal e chorávamos juntos em tempos difíceis. Um lugar que, apesar das rachaduras causadas pelas mentiras, ainda tinha algo de sagrado. Naquele domingo, cheguei mais cedo com Lucas. Meus pais estavam nervosos, mas me abraçaram com carinho. Meu pai, um homem de poucas palavras, segurou meu ombro e disse: hoje vamos ouvir. Todos. Chega de fingir que nada aconteceu. Um a um, os familiares começaram a chegar. Minhas tias, meus primos, irmãos, sobrinhos. E por fim, Beatriz. Ela entrou. Com a mesma altivez de sempre. Sentou-se, cruzou as pernas e esperou, como se fosse a única com algo a dizer. Mas pela primeira vez, ela não estava no controle. Eu me levantei e respirei fundo. Minhas mãos tremiam, mas minha voz não. Olhei para cada um deles, um por um, antes de começar. Eu não estou aqui para pedir desculpas. Não tenho do que me desculpar. Estou aqui para contar a verdade. Minha verdade, a de Lucas, a que muitos preferiram ignorar por conveniência ou medo de conflitos. Contei tudo. Da dor de ver meu filho sendo rejeitado no casamento,
das mentiras espalhadas, das denúncias falsas, da perseguição velada. Mostrei documentos, prints, provas. Falei da angústia de ver Lucas sendo tratado como um problema e não como o menino brilhante e especial que ele é. Alguns baixaram os olhos, outros engoliram em seco. E então, algo inesperado aconteceu. Minha prima Clara se levantou. Olhou para Beatriz e disse com a voz embargada: "Chega, Beatriz. A gente sabe o que você fez. Sempre soubemos, mas ninguém teve coragem de enfrentar você. Mas agora basta." Beatriz riu. Um riso nervoso, forçado. "Vocês estão todos contra mim, por causa de um teatrinho?" Meu tio Pedro, que raramente falava, interveio com firmeza. "Isso não é teatro. É uma vida. A vida do seu primo e do filho dele. Você ultrapassou todos os limites, e agora precisa aceitar as consequências." Beatriz se calou. Naquele instante, eu senti algo mudar. Não era apenas sobre justiça, era sobre reconexão, sobre cura. Minha mãe chorava em silêncio. Meu pai apertava as mãos nos joelhos, segurando a emoção. E Lucas, sentado ao meu lado, me olhava com aqueles olhos grandes, atentos, como se compreendesse tudo. A reunião terminou com um silêncio profundo, mas era um silêncio diferente. O tipo que vem depois da tempestade, quando finalmente se pode respirar. Nos dias seguintes, a família começou a se reorganizar. Muitos se afastaram de Beatriz. Outros pediram desculpas por terem acreditado nas mentiras. O apoio, antes tímido, agora era visível. Ligações, visitas, convites para sair com Lucas, palavras de carinho. Mas o mais importante não foi o apoio. Foi o reconhecimento. Eu não era mais o pai problemático ou o exagerado. Eu era apenas eu. Um pai que fez tudo o que podia para proteger seu filho. E Lucas, sentindo-se mais seguro, floresceu. Passou a conversar mais, a aceitar melhor os sons e cheiros do mundo, a sorrir com mais frequência. Era como se, ao curar minha relação com a família, eu tivesse ajudado a curar também algo dentro dele. No fim das contas, a verdadeira vitória foi essa: ver meu filho livre do peso que nunca deveria ter carregado. E ao deitá-lo naquela noite, enquanto ele segurava meu dedo e sussurrava: "Eu te amo, papai", eu percebi que, apesar de tudo, ainda valia a pena acreditar na força da família, desde que se lute pela verdade dentro dela. Aquela reunião de família foi um divisor de águas, mas não um final. Quando fui embora naquele dia com Lucas ao meu lado, senti que uma página tinha virado. Mas ainda havia coisas por resolver. Beatriz não havia dito uma palavra depois que foi confrontada. Mas seu olhar me dizia o que sua boca não teve coragem de dizer. Ela ainda não tinha desistido. Nos dias que se seguiram, entrei em estado de vigília. A vida parecia ter voltado ao normal, mas eu sabia que com pessoas como Beatriz, o silêncio era sempre prenúncio de tempestade, e ela veio. 2 semanas depois, uma nova carta da CPS chegou. Mais uma denúncia. Mais uma mentira. Dessa vez, Beatriz dizia que eu estava medicando Lucas com remédios não prescritos, insinuando que eu o dopava para controlar seu comportamento. Quando li aquilo, minhas mãos suaram frio. Não era só mais uma mentira. Era uma acusação grave e perigosa. Eu sabia que, mesmo inocente, cada novo processo trazia uma carga emocional quase insuportável. Imediatamente liguei para a doutora Sofia. Sua voz do outro lado da linha, calma e firme, me trouxe alívio. "Nós vamos desmontar essa acusação como desmontamos todas as outras. Você tem provas, tem laudos médicos, receitas e, acima de tudo, tem a verdade." Nos dias seguintes, revivemos a guerra. Coletas de documentos, visitas a médicos, relatórios escolares, testemunhos de terapeutas de Lucas. Cada detalhe era mais uma peça no quebra-cabeça da minha defesa e da minha vida. Mas desta vez, algo era diferente. O assistente social que me atendeu foi mais humano. Olhou nos meus olhos, ouviu minha história com atenção e, ao final da entrevista, disse algo que me fez quase chorar. "Já vimos isso acontecer antes. Infelizmente, algumas pessoas usam nosso sistema para ferir os outros, mas nós estamos aprendendo a enxergar além da denúncia." Aquilo me deu forças. Pela primeira vez, senti que não estávamos sozinhos. E então, 1 mês depois, a resposta oficial chegou. A denúncia havia sido considerada infundada, arquivada. Mais do que isso, Beatriz seria notificada por uso indevido dos serviços de proteção à criança. As palavras estavam lá, frias no papel, mas quentes como um abraço na minha alma. Acusações comprovadamente falsas, motivadas por perseguição pessoal. Sentei-me na cozinha com Lucas naquele dia. Estávamos jantando nuggets com purê, como ele gostava. Eu olhei para ele, para aquele menino que havia passado por tanto, sem entender por quê, e que mesmo assim mantinha a pureza no olhar. Peguei sua mão e disse: "Acabou, filho. Ninguém mais vai te machucar." Ele sorriu e continuou comendo como se nada tivesse acontecido. E talvez naquele momento fosse exatamente isso que importava, que ele não soubesse, que ele pudesse continuar.
vivendo sua infância sem carregar os pesos que o mundo insistia em jogar sobre nós. A repercussão entre a família foi imediata. A notificação oficial contra Beatriz circulou entre parentes, amigos, grupos de WhatsApp. Muitos que antes duvidavam de mim agora se calavam. Outros pediram desculpas, mas o mais significativo foi o silêncio de Beatriz. Pela primeira vez, ela não contra-atacou. Não respondeu. Não tentou se justificar, ela havia perdido. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha vencido. Mas não foi uma vitória cheia de alegria, como nos filmes. Foi uma vitória cansada, cheia de cicatrizes. Eu não saí ileso. Lucas também não. Havia marcas em nós, invisíveis, mas reais. Contudo, havia também algo novo: a paz. Com o tempo, comecei a ver mudanças pequenas, mas profundas. Lucas passou a dormir melhor. Seus episódios de ansiedade diminuíram. Voltou a cantarolar músicas enquanto brincava, como fazia antes de tudo começar. Eu voltei a escrever no meu caderno de anotações, coisa que não fazia desde os primeiros dias da batalha. Escrever me ajudava a organizar as memórias, a dar sentido à dor. Certa noite, enquanto colocava Lucas para dormir, ele me abraçou, com força, e disse: "Papai, você é meu herói." Chorei ali mesmo, no quarto dele, em silêncio. Porque naquele momento entendi que a verdadeira vitória não foi contra Beatriz, nem contra o sistema, nem contra as mentiras. A verdadeira vitória foi manter o amor vivo. Foi proteger meu filho do pior do mundo, sem deixar que isso nos pôs uma destruísse por dentro. Hoje, quando olho para trás, não vejo um pai perfeito. Vejo um homem que teve medo, que chorou, que quis desistir, mas que, acima de tudo, lutou com cada pedaço de si por aquele que mais ama. E isso, por si só, já é a maior das vitórias. Hoje o céu está limpo. O sol entra pela janela da sala como se quisesse me lembrar com delicadeza que tudo passa, que até as tempestades mais ferozes um dia se esgotam. Eu olho para Lucas brincando no tapete com seus bonequinhos. Ele criou uma história de heróis e vilões. O herói se parece muito comigo. O vilão, bem, é uma sombra que ele já aprendeu a vencer. A vida agora tem outro ritmo. Não é perfeita, longe disso. Mas é nossa, é tranquila. E principalmente é verdadeira. Depois de tudo o que vivemos, os ataques, as mentiras, os julgamentos injustos, ter uma rotina simples se tornou um privilégio. Tomar café da manhã juntos, sem medo de que alguém bata à porta com mais uma intimação. Levar Lucas ao parque e vê-lo correr livre, sem carregar o peso das minhas preocupações. Escutar sua risada, genuína, sem o som de ameaças pairando no ar. Por muito tempo, achei que a luta tinha me destruído, que eu não conseguiria voltar a ser quem eu era. Mas a verdade é que não voltei. Eu me reconstruí. Aos poucos, parte por parte. Mais forte, mais inteiro. Hoje carrego cicatrizes, sim. Mas elas me lembram que resisti. Que protegi meu filho. Que fui além do que imaginei ser capaz. A família, que antes se dividia em sussurros e julgamentos, agora se mantém próxima. Muitos me pediram perdão. Outros apenas se calaram, constrangidos por terem acreditado em Beatriz. Mas no fim, o que importa é que hoje, ao nosso redor, há apoio, há amor e há respeito. Beatriz? Ela se afastou. Não por escolha nossa, mas porque suas máscaras caíram uma por uma. Ninguém mais acredita em suas versões distorcidas da realidade. Ela se tornou uma lembrança amarga e uma lição. Eu não guardo ódio. Aprendi que carregar rancor seria como manter uma porta aberta para ela viver dentro de mim. E eu não quero isso. Quero espaço apenas para aquilo que me nutre. A paz, a gratidão, o amor de Lucas. Às vezes, nas madrugadas silenciosas, revivo tudo. As cartas, as lágrimas, o medo, a dor de ver meu filho sendo rejeitado, atacado, mal compreendido. Mas nesses momentos, também me lembro das mãos que me ajudaram a levantar. A doutora Sofia, os professores de Lucas, os amigos verdadeiros que não se afastaram. E me lembro do próprio Lucas, que mesmo tão pequeno, foi a minha maior fonte de força. Ele é diferente, ele é especial. E isso nunca foi um problema. O problema sempre foi a ignorância dos outros. Hoje, Lucas faz terapia com uma profissional maravilhosa, que o ajuda a explorar sua maneira única de ver o mundo. Ele está se alfabetizando, com dificuldade, sim, mas com uma curiosidade que me enche de esperança. Ele começou a desenhar, e seus desenhos são cheios de cor e emoção. Recentemente ele me mostrou um em que desenhou nossa casa, com um grande coração sobre ela. "Esse coração é a gente, papai", ele disse sorrindo. Eu segurei o choro. Como poderia explicar a ele que aquele desenho dizia mais do que 1000 palavras? Que aquele coração era o que mantinha tudo de pé, mesmo quando tudo parecia querer desmoronar. Eu aprendi a amar meu filho por inteiro, não apesar do autismo, mas com o autismo. Aprendi que ser pai não é salvar, é caminhar junto. Que proteger não é isolar, mas preparar.
e que a maior vitória da minha vida não foi provar que eu era inocente. Foi mostrar a Lucas que ele nunca estaria sozinho. Hoje escrevo este último capítulo com serenidade. Porque sei que muitas pessoas, talvez você que lê isso agora, também enfrentam lutas invisíveis. E eu quero te dizer algo importante. Você não está sozinho. Existe luz depois da escuridão. Existe vida depois da guerra. Existe um novo começo, mesmo depois do fim mais doloroso. Nossa nova vida não é um conto de fadas. Ainda temos desafios, dias difíceis, momentos de dúvida. Mas temos também amor, superação e um vínculo inquebrável. Lucas e eu somos uma equipe. Sempre fomos. E juntos, aprendemos a transformar dor em força, medo em coragem e silêncio em voz. Agora, ao terminar estas palavras, olho novamente para ele. Ele me olha de volta e diz: Papai, você vai brincar comigo? Sorrio. Deixo tudo de lado e vou, porque viver, de verdade, é isso, estar presente. Com o coração inteiro, com tudo o que somos. E com a certeza de que por mais difícil que tenha sido o caminho, nós chegamos. E o mais bonito de tudo é saber, estamos apenas começando.